Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a leitura da Bíblia da semana 9 a 15 de janeiro. Iremos ler o livro de 2 dos Reis, capítulo 24, versículo do 1 ao 17. E depois iremos fazer a análise da brochura. Então, vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então vamos fazer essa leitura. Pegue a palavra de Deus, abra aí no livro de 2 dos Reis, capítulo 24, versículo do 1 ao 17, que diz assim: Nos dias de Jeoiaquim, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra ele, e Jeoiaquim se tornou seu servo por 3 anos. Mas ele se voltou contra Nabucodonosor e se rebelou. Então Jeová começou a enviar contra Jeoiaquim bandos de saqueadores caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele continuou a enviá-los a fim de destruir Judá, segundo a palavra que Jeová tinha falado por meio dos seus servos, os profetas. Foi certamente pela ordem de Jeová que isso aconteceu a Judá, para removê-los da sua vista por causa de todos os pecados que Manassés tinha cometido, e também por causa do sangue inocente que ele tinha derramado, pois tinha enchido Jerusalém de sangue inocente, e Jeová não quis perdoar. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoiaquim, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Então Jeoiaquim descansou com seus antepassados, e Joaquim, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. O rei do Egito nunca mais se arriscou a sair da sua terra, pois o rei de Babilônia tinha tomado tudo o que pertencia ao rei do Egito, desde a torrente do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. Ela fazia o que era mal aos olhos de Jeová, conforme tudo o que o seu pai tinha feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio à cidade enquanto ela estava cercada pelos seus servos. Joaquim, rei de Judá, entregou-se ao rei de Babilônia, junto com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais da corte. E o rei de Babilônia, no 8º ano do seu reinado, levou-o cativo. Então ele levou todos os tesouros da casa de Jeová e os tesouros da casa do rei. Ele quebrou todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo de Jeová. Isso aconteceu conforme Jeová havia predito. Ele levou para o exílio toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os guerreiros valentes e todos os artesãos e ferreiros. Levou 10.000 para o exílio. Não ficou ninguém, a não ser os mais pobres do povo da terra. Assim, ele levou Joaquim para o exílio em Babilônia, e também levou exilados de Jerusalém para a Babilônia, a mãe do rei, as esposas do rei, seus oficiais da corte e os homens mais importantes do país. O rei de Babilônia também levou para o exílio em Babilônia todos os guerreiros, 7.000, além de 1.000 artesãos e ferreiros, todos eles homens valentes e treinados para a guerra. E o rei de Babilônia fez a Matanias, tio de Joaquim, rei no seu lugar, e mudou o nome dele para Zedequias. Muito bem, vamos fazer agora a análise da lição número 11. Fale de modo animado. Então, o que você deve fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, o que você deve fazer? Empolgue-se com o assunto. Então, enquanto você estiver preparando a sua leitura,
pense em alguns pontos que você pode expressar com suas próprias palavras. O que isso significa? Que você vai ter que estar tão bem preparado que você pode escolher um versículo ou alguma frase para que você leia olhando para a assistência. Porque quando a gente fala naturalmente, é porque nós já entendemos o assunto, já gravamos e vamos expressar em nossas próprias palavras. Então grave um versículo, escolha um versículo pequeno, uma frase simples e fácil de ser lembrada e cite ela olhando para a assistência. O segundo ponto, pense no seu público. Então pense como um assunto vai atrair a atenção da sua assistência. Então você pode talvez ler com mais entusiasmo. Você percebe que tem personagens falando, então você pode fazer uma variação de volume e voz. Embora não peça nada disso aqui, mas é o que necessita ser feito para que você possa atrair a atenção do seu público. E o ponto em questão mais interessante, treine para que você não erre. Porque a partir do momento que você começa a errar palavras simples de ser faladas, você detrai a atenção da assistência e começa a atrair a atenção da assistência para os seus erros. Então, se prepare. E o último ponto, dê vida à sua apresentação. Como disse inicialmente, fale de modo animado, faça gestos e expressões faciais. Então, quando você gesticula, a sua voz acompanha aquilo que você está fazendo. Por exemplo, nesse momento eu estou fazendo o gesto e minha voz está acompanhando aquilo que eu estou fazendo. Então, destrave, né? Alguns irmãos, quando sobem, principalmente os mais jovens, ficam com muito medo de subir na tribuna. E é natural, né? Realmente, assim como é para as irmãs, é também para os irmãos ficar nervoso. Mas para que isso não aconteça, treine várias vezes, até que você consiga ler a leitura quase que por não ler na Bíblia. Já vai estar tão materializado, gravado na sua mente, que você já vai saber o que tem que falar, mesmo quando você se perder na leitura. Então treine, faça gestos e expressões faciais, para que assim possamos ser naturais. Tenha certeza que se você seguir esses princípios fáceis e praticar na sua leitura, você também se sairá muito bem. Então, muito obrigado, meus irmãos, pela presença. Espero que, de alguma forma, essas informações maravilhosas da Palavra de Deus e da brochura Melhore possa lhe ajudar na sua designação. Obrigado a todos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.